Toda essa questão de estrutura física, como que o corpo se relaciona com isso. Daí o que eu gostaria que tu falasse? De como que tu se enxerga, por exemplo, o teu corpo físico estando em casa, que não, tu não teve essa de ficar em casa, porque tu trabalha na escola, mas tu não teve que ficar em casa o tempo todo, mas como que tu vê essa diferença do teu corpo mais em casa, como que ele se transforma em questão de movimento, de corpo, de bem-estar e tal, e ao mesmo tempo nesses lugares que tu frequenta, que é a escola e a cidade, entre aspas. Qual que é a diferença entre esses dois, como que o teu corpo se relaciona, qual lugar que você é mais confortável, essas coisas assim. Tá, e a gente vai fazer tipo bate-volta, assim, Não, a gente vai conversando. tu vai falando, no momento que eu ver que tu vai eu vou qualquer coisa eu te falo, mas é bom tu falando tudo que vier na tua cabeça. Começo em relação ao projeto, né? Tá. Então, eu acho que o projeto em si traz essa reflexão e trouxe essa reflexão do diferente estado do corpo, tanto em casa como no meu local de trabalho, que foi um dos locais escolhidos, como num local externo, né? A gente está vivendo uma pandemia, então a maior diferença que eu noto nesses lugares é que em casa acabou sendo um lugar onde a atividade não acontece. É um lugar muito sedentário, é um lugar onde a gente está na cama, onde a gente está no sofá, a gente está na mesa comendo ou volta pra cama. Ele não tem mais um propósito de fazer algo em casa. Isso se esgotou durante essa função da pandemia. Eu acho que no início dela tinha aquela coisa de estou em casa, vou fazer coisas na minha casa. E foi se esgotando, e agora, querendo ou não, o projeto está numa segunda etapa da pandemia sendo executado, né? E eu tenho a impressão que isso de fazer coisas em casa diminuiu. Então, Ana Júlia, dentro da minha casa, acabou sendo um lugar mais sedentário. E os lugares externos é engraçado, na verdade, porque como são lugares que a gente há muito tempo não frequenta, sabe? A gente frequentava e o lugar que a gente escolheu a estação era um lugar que eu ia quase todo final de semana, realmente, com os meus amigos, tomar chimarrão, comer pipoca, inúmeras vezes, mas acontece exatamente isso, que tu para de frequentar. Então tu chega ali, tu tem até uma surpresa em relação a como está o lugar, né? Por exemplo, a casa da estação que teve reforma, as próprias ruínas que estão limpas, a gente não tinha mais essa noção. Então são coisas que tu não sabe. Tu sabe que o tempo vai agir ali, mas tu não tem ainda, o teu corpo não sabe como reagir aquilo ali, porque tu não tá preparado para nada. E o meu local de trabalho, então, ele é um lugar totalmente fora disso. Porque foi um lugar que, por mais que teve a pandemia, eu continuei indo. Não todos os dias, no início eu parei um tempo, depois eu comecei a ir aos poucos, eu ia tipo uma vez por semana, depois de um tempo eu comecei a ir mais regularmente, aí teve que parar um tempo de novo, voltei aí. Então foi um lugar onde eu vi a mudança acontecendo e um lugar de movimento e mudança para mim. Então é um lugar onde a movimentação acontece muito mais fácil, porque eu já tenho esse pensamento dele como um lugar de movimento. Então a experiência e a movimentação acontece e sai do corpo muito mais fácil, muito mais tranquila
do que o pensar no movimento dentro de casa, onde é um lugar de repouso. E pensando não na estrutura balé ali da onde tu trabalha e tal, mas o que o balé, no geral, assim, ele traz pra ti corporalmente e socialmente, psicologicamente, tu vê assim, ó, através disso eu mudei tais comportamentos na minha estrutura física, no meu comportamento social, o que isso... Eu acho que o balé clássico, ele é alinhamento, postura e foco. Isso é pilares para que para que tu possa fazer balé, para que tu possa seguir no balé. E eu acho que a questão do que o balé influenciou na minha vida desde os meus 6 anos de idade é algo muito além do que eu mesmo consigo perceber e notar, porque com 6 anos eu comecei a dançar aquilo ali e a minha vida inteira hoje faz 20 anos que eu continuo dançando aquilo ali. Não com a mesma intensidade, mas continuo a gerar aquilo ali, a ensinar aquilo ali. Eu vejo que a minha sociabilidade aumentou muito desde que eu entrei numa faculdade onde eu falava de arte, mas não saí do meu vínculo do balé. O que eu vejo que algumas pessoas fazem, né, entram para outros grupos e acabam perdendo o balé, não que seja ruim, mas foi uma opção minha não perder esse vínculo, e eu tive a impressão que isso não fechou o meu leque. Eu não fiquei numa outra coisa, nem fiquei só no balé. Eu juntei as duas coisas e eu acho que isso me abriu possibilidade de novas amizades, novos trabalhos, nova visão em relação ao balé e até mesmo em como ensiná-lo de uma maneira onde as crianças não precisassem ter aquela rigidez que a gente vê nas grandes companhias. Porque eu trabalho numa escola e a vida inteira sempre estudei em escolas de balé, que a intenção não era formar grandes bailarinos, e sim como um projeto de lazer para as crianças, assim como eu entrei como um projeto de lazer, acabei me apaixonando e hoje em dia trabalho com isso. Eu acho que no meu corporal eu tenho as linhas e é algo que é impossível eu perder, porque são 20 anos em relação a isso. Então eu tento me desassociar e me arrisco a fazer coisas diferentes, mas a ponta do pé acontece, a mão alongada acontece e eu não acho isso ruim. Eu só acho que eu aprendi a conviver e a trabalhar com isso. E tu trabalha majoritariamente com crianças, né? E tu percebe a alteração do teu corpo e na tua prática ao lidar com crianças e depois ao lidar com adultos ou em outros lugares fora da tua vida? Com certeza, a gente tem... Nosso cérebro tem um processo automático sobre crianças e adultos, né? Então a gente entende que crianças é um ser a ser construído. Então se tu precisar explicar alguma coisa pra criança 900 vezes, tu vai explicar e tu vai ter a paciência e tu vai sorrir, tu vai rir, tu vai brincar com ela ao ponto dela entender aquilo que tu tá fazendo. E com o adulto tu tem também a noção de que ele pode não saber daquele assunto, mas tu sabe que ele já tem uma maturidade mental, né, e associativa de entender as coisas mais fáceis. Então tu usa brincadeiras mais... Não é agressiva a palavra, mas tu usa brincadeiras mais pontuais com ele, sabe? Tu perde o lúdico, tu fala coisas mais sérias, porque eles vão entender dessa maneira, né? E eu noto que muitas vezes quando eu saio da escola, eu tenho dificuldade em associar quem é criança e quem é adulto. Porque pra mim, na escola a gente divide por níveis, por turmas, então o baby é só 3 anos, o preliminar é só 6 anos. E com cada um a gente tem uma metodologia e um jeito de lidar e de falar, com as de 9, com as de 10, com as de 11 e com as de 20. No momento em que tu sai, tu não tem mais isso, essas pessoas em caixinhas. Então complica um pouco eu ter essa noção de como eu vou tratar fulano A e fulano B, mas eles são da mesma altura, eles têm o mesmo cor de cabelo, a mesma cor de roupa, eles estão iguais, só que um tem 10, o outro tem 12. Tá? Na escola eu sei como dividir isso para passar o conteúdo. Eu sei o que o de 10 consegue fazer, eu sei o que o de 12 consegue fazer. Mas como é que eu vou conversar com essas pessoas não sendo prof?
Mesma coisa os de 20 e os de 26, assim. Também é uma coisa diferente, é complicado de associar um ao outro. E tu disse que o balé traz muita essa coisa do alinhamento pra ti, essa coisa da postura, te trouxe essa coisa social um pouco diferente que tu não consegue tirar de ti, tá? Como tu é uma educadora, tu acha que o ambiente físico ali da escola, no que tu trabalha, o ambiente físico, no que esse ambiente físico proporciona instaurar esse lugar de diferente, esse lugar de alinhamento, esse lugar de postura, esse lugar de compromisso? O que tu acha que essa estrutura física influencia? Eu acho que o físico é muito além das paredes, né? Eu acho que é a cor, eu acho que é o que as crianças chegam e enxergam logo que estão ali na frente. Então elas enxergam barras, elas enxergam um quadrado grande e é isso, é uma sala ampla com espelhos de todos da mesma altura. Então elas chegam na escola, e eu chego na escola também, e a gente já vê essa postura firme, reta, alinhada, onde toda vez que tu entra, tu vai largar a garrafinha ali, passar o álcool, medir a temperatura. Pegar a garrafinha, entrar na sala, colocar na mesa, largou a garrafinha na mesa, espera a prof colocar a tua letrinha no chão, pega a almofada, senta na tua letrinha. Então, é um processo que hoje em dia a gente não tem que nem pedir para as crianças fazerem. Porque isso vai se desenvolvendo e se alinhando conforme elas vão crescendo, que depois de 1, 2 meses de aula elas já sabem fazer isso. Porque elas já associam aquele prédio quadrado vermelho ao prédio onde elas têm que se alinhar para fazer isso. Ao prédio onde elas vão entrar com o uniforme, vão entrar com o coque, vão sentar e vão dançar. Dali pra fora, aí só Deus sabe o que elas vão fazer. Mas ali dentro elas já chegam, claro, nas primeiras aulas mais confusas, mas já chegam sabendo a ordem do que elas têm que fazer. E eu acho que isso é uma forma de alinhamento. Mesmo que não seja um alinhamento físico, é um alinhamento mental que elas fazem ao chegar ali na frente. E elas associam isso ao balé, que já vai passar para elas num futuro, daqui a pouco, associar que o alinhamento que elas fazem no balé é o mesmo alinhamento de que elas vão trabalhar num laboratório, toda vez que elas chegarem no laboratório elas têm que ter esse alinhamento, sabe? Elas associam o lugar a regras, a estímulos. E que às vezes não são dadas por vocês, né? Que nem tu falou, tipo, às vezes é só a questão da estrutura mesmo, de saber que tem uma barra, saber que tem um chão, é um lugar amplo e aberto, com linóleo, com um espelho. Já sei que ali é um lugar que eu tenho que me não é minha casa, cuidar. Não tem... Exatamente. E a questão de espelho é uma coisa que sempre me bateu muito na questão do balé clássico, né? O que tu comprou, Vi, profissional já de anos nessa área, pode relacionar com essa questão do porquê que a pessoa se vendo, o que isso influencia na educação corporal, ela se vê na questão da educação. Não quer se ver, não precisa se ver? Tá bom? Eu acho. Ô, meu amor. Tinha. Não precisa, monstra. Não precisa. Te sossega. Oh. Eu tô gravando. Vou mostrar pro meu filho depois. Eu acho que a questão do visual... Ô, guria, no início da infância... Ô, monstra! Quer falar também? Tô falando! Fala, monstro, o que tu quer dizer? O visual... Tira meus filhos de mim. O próprio visual... Ui, guria! Eu acho que o visual, na questão da infância, no início, é muito de adoração. A criança não se conhece, então o espelho... Não é pra elas se corrigirem, ou pra elas conhecerem no caso, ou pra elas verem a prof fazendo e copiar, mas sim pra elas se verem, pra elas se socializarem com o corpo delas. A gente pensa que a criança sabe onde é o bracinho, sabe onde é a cabeça, sabe onde é o ombro, sabe onde é a barriga, mas elas não veem isso. Elas veem no outro, elas não veem nelas. Tu vai nas casas das crianças e é muito difícil tu ter um espelho grande. A criança vai pedir um espelho grande lá quando ela tem uns 12 anos. Que ela começa a desenvolver autoestima, daí ela quer se maquiar, daí ela quer se arrumar. Claro, falando no feminino porque eu trabalho mais com meninas, né? Mas os próprios meninos acho que também entram nessa onda de querer ver a roupa por completo, querer ver se o tênis combina com a blusa, essas coisas assim. Quer se maquiar. Então, também entra nessa função de aí começar a pedir. Mas quando elas são crianças... Tu fala pra elas que elas têm aquilo ali, que elas têm um joelho,
e que ele funciona, mas elas têm que estar de cabeça pra baixo pra olhar o joelho. Sabe? Que elas têm um braço e que elas têm que botar o braço pra cima. Tá, mas eu vou ficar assim pra mim ter meu braço em cima. Então, eu acredito e eu uso o espelho basicamente pra isso, quando elas são pequenas. Até o básico 3, mais ou menos, que é quando elas estão com 10 para 11 anos. É uma idade onde elas têm noção, mas elas não sabem se colocar. Porque elas sabem que elas têm as partes do corpo, mas elas não têm noção de como essa parte do corpo deve ficar ou qual é o formato. O que acontece quando eu levanto meu braço? Qual imagem eu monto quando eu levanto meu braço, quando eu cruzo, quando eu separo, quando eu boto ele para trás? São imagens que o espelho proporciona para elas. E que em casa elas não têm essa chance muitas vezes. Talvez tenha algumas que tenham um espelho grande, mas a grande maioria não tem um espelho que pegue elas por completo. Depois da idade dos 10 para os 11 anos, a gente entra para uma questão técnica do balé clássico. Onde a gente sai daquela brincadeira, daquela técnica frajuta, daquela técnica a partir de estímulos infantis, para uma técnica mais precisa. E é onde aí tu vai explicar pro teu aluno do balé o pé, como é que ele é. Pra subir na ponta, teu joelho tem que estar esticado. E tu vai falar pra ele, teu joelho não tá esticado, teu joelho não tá esticado, teu joelho não tá esticado. Não vai resolver. Porque a tua mente diz que teu joelho tá esticado. Mas teu joelho não tá esticado. Eu tô olhando que teu joelho não tá esticado. Aí tu vai usar o espelho. E aí tu vai usar o espelho pra fazer ele se olhar e ele ver que o joelho dele não tá esticado. Que o joelho dele não tá subindo esticado na ponta, que tá dobrando antes de subir. E ele se autocorrigir. Então acontece uma troca de ideias. No início tu usa pra descoberta. E depois de um tempo tu usa pra autocorreção. Não que o professor não vai corrigir, mas é que a consciência para a execução de movimentos tão precisos e tão alinhados quanto do balé clássico precisa desse conhecimento e dessa autocorreção para te entender. Bah, o meu cérebro diz que tá esticado, mas eu tô vendo que tá dobrado. Então eu tenho que fazer isso aqui. Ó, meu cérebro entendeu de uma outra maneira. Então meu cérebro tem que estar fazendo força para entender que ele tá esticado. Se meu cérebro só tá percebendo que ele tá esticado é porque não tá esticado de verdade. E isso vai levando a um crescimento técnico, teórico, em relação ao teu corpo e em relação ao balé, precisamente dito.